Boa tarde a todas, todos e todes. Estamos aqui em 30 pessoas online, mais 5 presenciais aí com o Alessandro. Essa atividade está sendo organizada pelo Grupo de Estudos e Análises da América Latina Contemporânea da UFABC, coordenada por mim, pelo professor Maringoni, que acabou de chegar, inclusive. A gente convidou o professor Alessandro Peregali Fontana, da Universidade do Vale do Jequitinhonha, lá em Diamantina, Minas Gerais, que é um grande especialista nas questões do extrativismo e do capitalismo logístico na América Latina e das fronteiras de acumulação do capital no neoliberalismo das últimas décadas. O Alessandro é professor de História da América da Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM. Ele foi professor substituto da Universidade Federal de Juiz de Fora, é graduado em História pela Universidade de Milão e mestre em História Global pela Universidade de Bolonha, com uma dissertação sobre a questão agrária e indígena no México durante o período neoliberal. E o doutorado do Alessandro, justamente, em estudos latino-americanos, na UNAM, no México, e a sua tese é sobre a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, que entre outros frutos dessa tese, é o capítulo que nós temos para a leitura de hoje, que é um capítulo que se chama La Integración Regional Sudamericana a comienzos del siglo XXI, uma leitura logística de la IRSA. Então, justamente sobre esse tema. O Alessandro também é membro do grupo de estudos Criticar, Crise, Trabalho, Capital e Revolta, da UFMG, e do grupo de trabalho Territórios em Disputa e Resistência, do Claxo. E do Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e Territorialidades da UF, do saudoso... me deu um branco do nome do professor que eu queria homenagear. Me ajuda, Alessandro. Carlos Walter, do saudoso Carlos Walter, que faleceu alguns anos atrás. Bom, vou passar a palavra para o Alessandro, ele vai fazer uma apresentação de cerca de 50 minutos, né? Fica à vontade, o tempo que você achar melhor. E aí, depois a gente faz abertura para o nosso debate, tá bom? Então, acho que o Alessandro saiu da reunião. Por algum motivo caiu lá. Vamos esperar, então, o Alessandro voltar. Ele deve ter apertado algum botão errado na hora de começar. Esperar um pouquinho ele voltar. Voltou. Pronto. Aqui. Estamos de volta com o Alessandro. Imagina. Não, desculpa, vamos lá, então. Aqui, fiz confusão tentando organizar depois as slides e acabei. Tudo bem. Imaginei que são vários botões embaixo, você deve ter apertado para apresentar e sair. Bom, mas é isso, Alessandro, a palavra está com você, fica à vontade para desenvolver a sua exposição. Bom, muito obrigado, Joana, e muito obrigado, Gilberto, prazer, né? Eu estou falando aqui da sala do Observatório dos Vales e do Semiárido Mineiro, da UFVJM, né? Tem aqui um pessoal, colegas, pesquisadores, estudantes, professores aqui que participam desse espaço, que é um espaço que tenta se engajar, né, na defesa desse território aqui da região de Diamantina, do Vale de Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, muito, digamos assim, se ocupando muito de questões territoriais, contraste à mineração. Aqui agora essa região está sendo objeto de grandes especulações sobre o tema do lítio, né? O próprio governador de Minas, Romeu Zema, está querendo chamar o Vale de Jequitinhonha Vale do Lítio, né?
Enfim, então, bom, agradeço, primeiro de tudo, o grupo de estudo sobre a América Latina, agora não lembro a sigla exata, de vocês, da Joana, do Gilberto, da UFABC. Muito obrigado pelo convite, né? Eu me preparei assim, no convite da Joana, eu fui chamado digamos assim, em um primeiro momento, a discutir a partir de um livro, né, que imagino que vocês estão lendo, estão estudando e tal, que é o livro da Maristela Svampa, que é a referência, né, latino-americana, global, digamos, sobre o tema do extrativismo, que é as fronteiras do neoextrativismo na América Latina, né? E fui chamado a comentar esse livro, um pouco o debate que está em torno ao neoextrativismo. Esse livro é um ótimo sintetizador desse debate, né? A partir da minha pesquisa de doutorado, que toca esse tema, mas tenta, digamos assim, de alguma medida, abrir o espectro ou tentar um diálogo com outras perspectivas, especificamente com a perspectiva da racionalidade logística do capital, que vou tentar falar do que se trata. Minha pesquisa também foi, digamos assim, virou um livro, que é esse, IRSA, entre integração regional e racionalidade logística. Bom, aqui para entender melhor. Enfim, então, um pouco a minha fala vai ser uma ponte entre essas duas perspectivas, né? Um diálogo com Maristela Svampa e com o pessoal, digamos, que foca na questão do extrativismo, neoextrativismo e tudo mais. Como um tema gigante, eu tenho a tendência a ser muito prolixo, eu decidi escrever um texto, né? É a primeira vez que eu faço isso, mas eu espero que possa dar certo. Então, eu vou ler o que eu preparei especificamente para esse momento, né? Qualquer coisa, qualquer interrupção e tal pergunta, é só falar. Provavelmente eu não estarei vendo a câmera, inclusive aqui tem assim uma situação tem o projetor, depois meu computador, depois meu texto e tal, então talvez você simplesmente me interrompam sem levantar a maninha. Bom, Alessandro, por acaso você estaria projetando algo em slide? Porque em algum momento eu vou projetar algo. Ah, tá. É porque não está aparecendo, então eu ia te avisar. Não, em algum momento eu vou projetar algo, mas coisas bem pontuais, gráficos de commodities, preços de commodities e assim. Bom, então, o título que escolhi para essa fala é Ampliando as fronteiras do neoextrativismo na América Latina, a IRSA e o capitalismo logístico. O livro As Fronteiras do Neoextrativismo na América Latina, da socióloga argentina Maristela Svampa, é uma obra de síntese fundamental sobre as inúmeras questões pluridimensionais e multiescalares do fenômeno do neoextrativismo, um conceito que surgiu na virada da década de 2010 a partir de um conjunto de autores, como a própria Svampa, o economista equatoriano Alberto Acosta, os uruguaios Eduardo Gudinas e Raul Zibecki, o argentino Horácio Machado Arauz, e intelectuais oriundos da rede Colonialidade e Modernidade, como o colombiano Arturo Escobar e o venezuelano Edgardo Lander, entre outros. Para entender esse termo, e o que, em palavras de Svampa, representa sua potência descritiva e explicativa, seu caráter denunciativo e seu poder mobilizador, é preciso, em primeiro lugar, entender a raiz da palavra, o conceito de extração, o extrativismo. Para, em segundo lugar, analisar o significado do seu prefixo, neo. Literalmente, o conceito de extração refere-se à remoção forçada de matérias-primas e formas de vida da superfície, das profundezas e da biosfera da Terra. O extrativismo se refere ao padrão de acumulação ou apropriação baseado nessas práticas de extração. Historicamente, o extrativismo tem sido a marca da inserção da América Latina no sistema mundo moderno, para utilizar uma expressão de Emanuel Wallerstein, desde a conquista colonial. A partir do século XVI, a relação econômica constitutiva entre Europa e América foi baseada na violenta apropriação de recursos minerários como ouro, prata e diamantes, desta última por parte da primeira. Entre as características principais deste primeiro modelo extrativista,
havia a implementação de formas de trabalho compulsório, como a mita peruana, e a estrutura territorial de enclave, com um sítio de extração fortemente separado do seu entorno geográfico e vinculado diretamente à metrópole colonial, como no caso de Potosí, Zacatecas, Ouro Preto, ou aqui onde me encontro, em Diamantina. Um célebre livro como As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, expõe o relato desses 500 anos de saque extrativista. Essa forma de apropriação de valor, todavia, tem mudado suas configurações e traços específicos ao longo do tempo. Na metade do século XIX, com aquilo que o historiador argentino Túlio Alperindong chamou de novo pacto colonial, estabeleceu-se uma forma de relação econômica entre Europa e cada vez mais Estados Unidos, de um lado, e os países recém-independentes da América Latina, do outro, baseada na troca de tecidos ou produtos de luxo originário dos países industrializados com matérias-primas brutas, mas maiormente diversificada do que na época anterior. Trigo, salitre e cobre do Chile, lá do Rio da Prata, guano do Peru, café do Brasil, Venezuela, Nova Granada e América Central, cana-de-açúcar das Antilhas, da região de Morelos, no México, e da costa peruana. Para a produção desses bens, a estrutura de enclaves permanecia como traço comum entre todos os países. Se tratava de um intercâmbio desigual, em palavras do economista argentino da CEPAL, Raul Prebisch, que na metade do século XX teorizou a ideia da relação centro-periferia, pois a troca de produtos naturais com bens processados, com adjunta de capital agregado, implicava deteriorações estruturais dos termos de intercâmbio a desvantagem dos países latino-americanos. Ao final do século, com o auge daquilo que Lenin, junto com outros, chamou de imperialismo ou carreira imperialista, essa relação foi piorando. As empresas europeias e norte-americanas se apropriaram diretamente das maiores enclaves de exportação e de seus produtos, além de financiar a construção das redes ferroviárias que levariam à expulsão de suas terras de povos indígenas e camponeses. No século XX, o eixo do extrativismo latino-americano foi gravitando em torno do petróleo e de outros produtos minerários, como cobre e estanho, que foram nacionalizados nos anos 1930, 40, 50 ou 60, por iniciativas de projetos populistas que faziam da gestão soberana desses recursos a base para projetos de industrialização autônoma. Com a virada neoliberal, primeiro nas ditaduras militares chilena e argentina, e depois no resto do continente, com as políticas de ajuste estrutural promovidas pelo Fundo Monetário Internacional nos anos 1980, os anseios industrializadores dos países latino-americanos acabaram de vez e voltaram a prevalecer relações comerciais baseadas na venda de matérias-primas e na importação de produtos industriais. Dito isso, resta estabelecer uma diferença conceitual entre os produtos literalmente objeto de práticas de extração, como os minérios ou os hidrocarbonetos, e os produtos primários de tipo agrícola, mas vamos com calma. A ideia de neoextrativismo refere-se à retomada do afã extrativista nas primeiras décadas do século XXI. Nesse sentido, o prefixo neo indicaria um conjunto de mudanças qualitativas na forma que assumiu o extrativismo nessa conjuntura histórica. Em primeiro lugar, esse prefixo se refere a um contexto de extraordinária intensificação das atividades extrativas devido ao chamado superciclo das commodities. As commodities são produtos homogêneos e indiferenciados, cujos preços se estabelecem internacionalmente, geralmente nos mercados financeiros, a partir de instrumentos derivados de tipo especulativo, chamados mercados de futuros. Normalmente, são consideradas commodities metais como ouro, prata, ferro, lítio, cobre, fontes de energia como petróleo cru, o gás natural, produtos ganadeiros ou agrícolas em grande escala, como carne, milho, arroz, trigo, café ou soja. Pois bem, no período entre 2001 e 2008, e depois ainda entre 2009 e 2011, 2014, os preços de todos esses produtos tiveram aumentos exorbitantes nos mercados internacionais. Aqui eu queria mostrar
uns gráficos por aí, só para a gente ter uma noção. Aqui no campo, aqui. Bom, esse aqui primeiro é o petróleo, né? Tipo assim, os preços internacionais de petróleo, como tem uma subida muito grande a partir de 2001, um teto em 2008, uma queda em 2009, depois da crise financeira de 2008, de novo uma retomada até 2013, 15, para cair novamente, né? Esse é o ferro, né? Mais ou menos o mesmo tipo de curva, gás natural. Aqui peguei um tempo mais recente, comecei em 2001, então por isso que a curva ascendente começa antes, mas é o mesmo tipo de curva, né? O cobre, o ouro, a prata, a soja ficou um pouquinho mais pareja, né? Bom, enfim, depois vou mostrar esses outros. Bom, esse período coincidiu, especialmente na América do Sul, com um fenômeno sociopolítico original, caracterizado pela simultânea ascensão, em muitos países, de governos progressistas ou de esquerda, com um discurso de forte questionamento às políticas neoliberais das décadas anteriores e com o apoio de movimentos sociais e indígenas que, durante os anos 1990 e 2000, protagonizaram um conjunto de levantes e revoltas populares expressivos. De fato, a partir de 1998, com a vitória de Hugo Chávez na Venezuela, passando pelo triunfo de Lula no Brasil em 2002 e de Néstor Kirchner na Argentina em 2003, após o estalido social de 2001 nesse país, e ainda com a vitória de Tabaré Vázquez no Uruguai em 2004, e depois de Evo Morales na Bolívia em 2005, e Rafael Correa em Equador em 2006, que, por sua vez, tanto Morales como Correa colheram os frutos políticos de importantes ciclos de revoltas populares, até chegar à breve experiência de Fernando Lugo no Paraguai, 2008-2012, inaugurou-se aquilo que muitos chamaram de ciclo ou onda progressista sul-americana. Seu momento mais fúlgido foi a cúpula da OEA de Mar del Plata, na Argentina, em 2005, quando, impulsionados pelos movimentos sociais antineoliberais, os presidentes de Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai rechazaram a iniciativa estadunidense da Área de Livre Comércio das Américas, ALCA. Voltarei sobre esse assunto. Como bem argumenta Svampa, a coincidência temporal entre as vitórias progressistas e o boom das commodities gerou contradições entre duas tendências de fundo. A primeira, a tendência à expansão dos direitos culturais e políticos dos povos indígenas, quilombolas, tradicionais, além das preocupações com o colapso ambiental, que chegaram a ser reconhecidas pelas cartas constitucionais do Equador, em 2008, e da Bolívia, em 2009, sob as categorias de Estado plurinacional, direitos da natureza e bem viver. A segunda, uma expansão vertiginosa das fronteiras do extrativismo, que foi aproveitada pelos governos progressistas para vincular a seus programas de assistência condicionada e suas políticas de redução da pobreza, sem ter que recorrer a profundas reformas estruturais, sejam tributária, agrária, urbana, da mídia, que os teriam colocado no embate com o grande capital. Sobre, por exemplo, a falta de reforma agrária ou uma reforma agrária de mercado, sugiro, né, mas imagino que muitos dos presentes já tenham lido, né, o artigo da Joana com Fábio Luiz Barbosa dos Santos sobre o consenso do glifosato. Nesse sentido, temos aqui um segundo elemento desse prefixo neo. A maior participação dos estados, sob governos progressistas, para promover, sobretudo através da disposição de uma gigantesca infraestrutura logística, e esse é o tema que veremos daqui a pouco, regular e redistribuir o excedente, as royalties, das atividades extrativas. Se trataria de um extrativismo com presença do Estado, a diferença do extrativismo neoliberal da época anterior, isto é, em palavras de Gudinas, de um extrativismo progressista.
Essa ideia de um campo de disputa entre conservadores e progressistas, no qual ambos concordam no aprofundamento do extrativismo, foi resumida pela própria Svampa com a fórmula de consenso das commodities, que substituiria o consenso de Washington vigente nos anos 90. Em terceiro lugar, o prefixo neo se refere a uma mudança no plano geopolítico, ao considerar o deslocamento para o Pacífico do centro propulsivo do capitalismo global, mediante uma cada vez maior aproximação da América Latina com a China a partir do novo século e ainda mais após a crise econômica global de 2008. A relação privilegiada com a China, que hoje é não apenas o principal sócio comercial da região, mas também o principal investidor e prestador externo na maioria dos países latino-americanos, tem gerado expectativas esperançosas em muitos círculos progressistas sobre a possibilidade de uma parceria mais simétrica no plano econômico, sob a retórica da chamada cooperação Sul-Sul. Todavia, como a própria Svampa analisa, os dados indicam uma relação que reproduz perfeitamente os antigos padrões centro-periferia, com todos os efeitos negativos para a América Latina, reprimarização de suas economias, geração de modelos de economia de enclave com violação dos direitos ambientais e trabalhistas no marco das chamadas zonas econômicas especiais, hipoteca das reservas e dos recursos naturais destes países pelos bancos chineses. Sobre isso eu queria mostrar, mas não sei se dá para ver, porque é muito detalhado aqui, mas enfim, esse é um dado da CEPAL, que mostra, que mostra como aumenta a exposição, tipo como aumenta os produtos primários nas exportações dos países latino-americanos entre 2001 e 2008, em termos da América Latina como um todo e por países. Aqui passa de 48, mais ou menos, por cento até 62%, a cota de produtos primários nas exportações, né? Aí os dados assim são diferenciados país por país. Sobre as economias de enclaves, as zonas econômicas especiais, vale lembrar que o país talvez símbolo dessa virada progressista, que é a Venezuela, já no começo do governo Maduro, mas já desde o final do governo de Chávez começou, digamos, o projeto, implementou uma zona econômica especial gigantesca, equivalente a 12% do território nacional, com a atração de investimentos estrangeiros de muitas empresas, inclusive Chevron, inclusive empresas estadunidenses, né, de extração minerária e petrolífera, com absolutamente, digamos assim, nenhum tipo de direito social ou trabalhista respeitado, né? Um quarto elemento de significação desse prefixo neo indicaria um certo salto tecnológico na modalidade de implementar as atividades extrativas. A mega mineração a céu aberto, que está gradativamente substituindo a tradicional mineração subterrânea, e que implica na extração em crateras muito maiores, com uma taxa de presença de um minério menor, as técnicas do fracking, o fraturamento hidráulico para a extração de petróleo e gás natural, a extração do petróleo de reservatórios em águas profundas, como no caso do pré-sal no Brasil, e, finalmente, as novas dimensões sociotécnicas do agronegócio. Essas mudanças tecnológicas na prática extrativa implicam consequências sociais relevantes. Em primeiro lugar, porque se trata de atividades que requerem uma operação sobre territórios mais amplos, tendo como efeito maiores impactos sobre populações locais que são expulsas de suas regiões de origem. Isso é particularmente verdadeiro também no caso das megabarragens de geração elétrica, outro âmbito de atividade que é recorrentemente associado à ideia de neoextrativismo. Pensemos, por exemplo, no Brasil, o caso de Belo Monte, né? Em segundo lugar, porque, a diferença do extrativismo ou da agricultura de exportação de tipo tradicional, essas atividades são capital-intensivas, muito mais do que trabalho-intensivas. Isto é, possuem um alto nível de automatização e um baixo uso da força de trabalho, impactando enormemente nos níveis de desemprego, o subemprego, o êxodo rural. Um quinto motivo para o prefixo neo se refere à quantidade de setores e atividades que são postos sob o rótulo neoextrativismo. Essa categoria parece ir muito além das tradicionais atividades de extração minerária e de hidrocarbonetos,
agronegócio, pesca intensiva, celulosa, barragens hidroelétricas, até mesmo os resorts e as infraestruturas para o turismo de massa são cada vez mais associadas à ideia de neoextrativismo, seja por sua condição de commodities, por seus efeitos sociais e ecológicos, ou por gerar economias de enclave. Autores como Sandro Mezzadra e Verônica Gago propuseram ampliar o conceito de extração para incluir nele não apenas suas dimensões literais territoriais, mas também atividades como o data mining do capitalismo digital, a partir de plataformas como Google, Facebook, Apple e Amazon, os processos de gentrification urbana e até mesmo a chamada financiarização da vida popular, para a qual a população beneficiária de programas sociais públicos utilizaria esses últimos como capital de giro para se encadear a circuitos de crédito cuja garantia é oferecida pelos próprios estados, representando casos de extração de valor que não ocorrem sobre matérias inertes, mas que se aplicam diretamente sobre a atividade social, incluso das mesmas populações marginais que, em boa medida, são as próprias vítimas do extrativismo territorial. Nesse sentido, o que acumularia todas essas atividades seria um tipo de padrão de acumulação que David Harvey definiu como acumulação por despossessão. Com isso, o geógrafo britânico se referiu a um processo de reedição daquele momento constitutivo do capitalismo que Marx, no capítulo 24 do livro 1º do Capital, chamou de assim chamada acumulação primitiva. Bom, sobre esse assim chamada tem muitos debates sobre se trata de se o extrativismo pode se tratar de acumulação ou não, talvez dependa um pouco dos setores, mas não entro no detalhe disso, né? Nesse sentido, podemos compreender o neoextrativismo como um novo assalto geral e violento do capital sobre os bens comuns, sua privatização forçada e um novo ciclo de exportação, de apropriação dos povos de seus meios de vida e de reprodução. Mais do que realmente acumulação no sentido de capital que se autovaloriza, algumas atividades extrativas de hoje podem ser definidas como apenas forma de roubo, o saque. Finalmente, cabe ressaltar outros dois aspectos do livro das Vampa. O conceito de fronteiras do neoextrativismo implica uma importante análise, por um lado, sobre novas formas de governo e militarização dos territórios, o que implica novas articulações entre aparato repressivo estatal e forma repressiva e de gestão privadas e ilegais, como no caso de grupos paramilitares e vinculados ao narcotráfico. Isso tem tido como consequência, nos últimos anos, um dramático aumento dos assassinatos de líderes sociais e defensores do meio ambiente. Por outro lado, fronteiras indica também os limites que ao extrativismo são postos por um conjunto de conflitos, resistências e movimentos sociais que a autora reúne na categoria de giro ecoterritorial das lutas sociais na América Latina. Não terei tempo, todavia, para abordar criticamente esses sujeitos sociais, suas práticas de luta e os horizontes de superação do extrativismo que foram formulados ao calor dessas resistências, como no caso dos conceitos de bem viver, decrescimento, pós-extrativismo, o pós-desenvolvimento, ecofeminismo, ecossocialismo, assim como as interessantes contribuições no debate sobre antropoceno, fratura metabólica e capitaloceno. O que me interessa aqui analisar são uma série de aspectos que podem, de alguma medida, entrar em diálogo com a argumentação proposta pelas Vampa. As noções de neoextrativismo e consenso das commodities são, sem dúvida, úteis para entender o novo papel da América Latina na atual divisão internacional do trabalho. No entanto, as economias extrativistas ou de commodities não são predominantes em todas as formações sociais da América Latina, mesmo que estejam em ascensão. Além de existirem centros industriais de alguma importância, como no Brasil, que apesar de uma tendência à desindustrialização, é ainda um grande exportador de automóveis no Mercosul, por exemplo, houve um crescimento de polos como a indústria de montagem de tipo maquila no México e em outros países. É um tipo de indústria fortemente vinculado às cadeias produtivas estrangeiras, pelo qual, ainda que se trate de um setor industrial, apresenta vários elementos de dependência. Por outro lado, destaca-se a importância na América Central, em parte da região andina, da exportação de produtos agrícolas que não assumem a forma de commodities.
Por fim, deve-se destacar o desenvolvimento de novas enclaves informacionais, enclaves informacionais, como as chamadas cidades modelo em Honduras, ou as zonas francas Zona América e Parque de las Ciências no Uruguai, onde o que é exportado são os serviços. A partir desses elementos, Jaime Osório, numa perspectiva vinculada à teoria marxista da dependência, prefere ao extrativismo o conceito de novo padrão exportador de especialização produtiva. Por outro lado, segundo o sociólogo uruguaio Alfredo Falero, com as noções de neoextrativismo e consenso das commodities, podemos ver uma perda de capacidade de estabelecer mediações analíticas mais amplas que nos permitiriam visualizar outras contradições no processo atual e também nas diferenças entre os países, além dos elementos comuns. Um caminho a seguir, argumenta ele, é tentar compreender como esses processos globais são realizados territorialmente e como estão vinculados ao restante da sociedade, identificando não apenas semelhanças, mas também diferenças. Esse é um aspecto que gostaria de aprofundar. Talvez, de fato, talvez justamente por seu uso eficaz em termos de mobilização política, há o risco de ultrageneralização do neoextrativismo, que inclui nessa categoria um conjunto de setores e dimensões quase infinito. Por exemplo, são muitas vezes incluídas nesse paradigma todas as grandes obras, se justificando isso por seus efeitos de devastação territorial. Mas não todas as grandes obras ou megaprojetos de infraestrutura são diretamente extrativos. Penso, sobretudo, à infraestrutura física implantada em um território e vinculada às necessidades de circulação de bens e recursos em cadeias de suprimentos globais. Embora a infraestrutura logística, uma estrada, um canal, uma ferrovia, possa produzir efeitos de devastação territorial tão grandes ou até maiores do que os próprios empreendimentos extrativistas, analisar tudo sob a perspectiva do neoextrativismo significa não compreender a especificidade da circulação e das operações logísticas. Como Martina Arboleda aponta, o sistema metabólico de produção de matérias-primas não adquire existência concreta apenas nos poços e fossas onde os minerais são extraídos do subsolo, mas também em múltiplos fluxos logísticos que transcendem os limites do setor primário considerado individualmente. Esse autor argumenta que, nos últimos anos, estamos assistindo a um giro logístico das empresas extrativas, com um foco cada vez maior destas, não apenas nas atividades de extração propriamente ditas, mas nos circuitos de transporte em direção aos portos e na modernização e operacionalização destes últimos. Na minha pesquisa, foquei na Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, IRSA, um conjunto de obras de infraestrutura que a própria Maristela Svampa descreve como protótipo do paradigma extrativista na América do Sul. Eu considero, ao contrário, que descrevê-la desse modo nos impede de entender outras dinâmicas, tendências ou lógicas tão importantes para o capitalismo contemporâneo como o próprio extrativismo. Nesse caso, aquilo que, junto com outros pesquisadores, chamamos de racionalidade logística do capital. Essa é uma questão, para mim, central. A principal diferença entre o extrativismo e a logística, como lógicas constitutivas do capitalismo global, está na ideia de que a primeira se articula em torno a sítios fixos, as enclaves, enquanto a segunda opera ao longo de fluxos dinâmicos, os corredores. Esse é outro conceito fundamental. Durante os últimos anos, um conjunto de estudos tem emergido para dar conta da logística, não apenas como um setor e atividade econômica em expansão, mas como uma verdadeira lógica ou racionalidade que perpassa de forma cada vez mais profunda uma multiplicidade de atores, setores e âmbitos do capitalismo contemporâneo. Nesse sentido, autores como Deborah Cohen, Keller Esterling, Giorgio Grappi, Sandro Mezzadra, Brett Nilsson e outros adotam uma perspectiva logística para abordar um conjunto de circunstâncias heterogêneas, tais como as novas formas de trabalho portuário, a produção de novas territorialidades estratégicas, como zonas econômicas especiais e corredores de desenvolvimento, as cadeias produtivas globais,
os funcionamentos algorítmicos da indústria 4.0 e da economia de plataforma e as novas formas de gestão dos fluxos metropolitanos. Nas palavras do coletivo Into the Black Box, que chama assim justamente porque dá essa ideia de que a caixa preta, seja um pouco o paradigma da logística global. Pode ser, podemos ver uma caixa, né, nos containers dos portos dos grandes navios, nas bags dos motoboys, nas caixas assim para com que se trabalha a mercadoria, né, se armazena a mercadoria nos grandes galpões logísticos, né? Então, nas palavras do coletivo Into the Black Box, a logística pode ser definida como uma forma de inteligência estratégica que coordena a harmonização da produção, circulação e consumo no capitalismo global, cuida da sua reprodução e se coloca como motor para a aceleração crescente que caracteriza os processos de circulação, cada vez mais hegemônicos sobre o processo produtivo como um todo. O que foi? Assim como no caso do extrativismo, a logística também tem uma longa genealogia. Van Creveld identificou como principal antecedente da logística contemporânea o surgimento, entre 1560 e 1715, de uma logística militar nos principais exércitos europeus, a partir da necessidade destes últimos de organizar um complexo sistema de suprimentos durante suas longas campanhas bélicas. No começo do século XIX, encontramos reflexões sobre a logística militar diretamente nos escritos do estrategista Karl von Clausewitz e do general napoleônico Henri de Jomini. Outra proposta de trajetória genealógica foi a de Harney e Moten, que identificam uma origem da logística nas atividades comerciais transatlânticas e, especialmente, como ciência de gestão para o controle, a subjugação e o tráfico dos escravizados. Já Stern evidenciou o papel das companhias das Índias do século XVII e XVIII como primeiros sujeitos de caráter privado que chegaram a estabelecer um controle, sujeitos comerciais, né, logístico, podemos dizer, que chegaram a estabelecer um controle político sobre inteiros territórios de ultramar, prefigurando aquilo que seria, na época contemporânea, a multiplicação de territorialidades estratégicas para a gestão de fluxos de mercadorias e pessoas, como os corredores logísticos e as zonas francas ou econômicas especiais. Desde um ponto de vista tecnológico, um importante antecedente da logística contemporânea se encontra com a invenção, no século XIX, do barco a vapor e da ferrovia, que permitiram reduzir enormemente as distâncias comerciais em escala global, ainda mais com a inauguração, em torno da virada do século, dos canais de Suez e Panamá. Todavia, se bem as origens da logística remontam aos primórdios do capitalismo, é na época posterior à Segunda Guerra Mundial que se criaram as bases para a emergência da logística contemporânea. Segundo a geógrafa canadense Cohen, a chamada revolução logística deu-se a partir de um conjunto de processos ocorridos entre os anos 1950 e 1970. Em primeiro lugar, com o surgimento nos Estados Unidos da Business Logistics, isto é, uma série de novas instituições, como a American Management Association, National Council of Physical Distribution Management e o Logistic Management Institute, de disciplinas como a Supply Chain Management, nos departamentos de economia, e de perspectivas empresariais que determinaram o nascimento de uma ciência da gestão, de gestão da distribuição, baseada não mais na simples redução dos custos das atividades econômicas, mas em uma nova perspectiva de sistema. Esta supunha uma transformação na percepção das novas empresas multinacionais sobre a relação entre produção e circulação, não se limitando a buscar reduzir as distâncias entre pontos de extração, fabricação e venda dos produtos, mas chegando a intervir sobre o espaço econômico inteiro e a localização desses produtos em função de esquemas de custo total mais abrangentes. Mas o salto rumo a uma revolução logística foi determinado também pela introdução em âmbito econômico de duas novas tecnologias oriundas do contexto militar.
A primeira foi o container, inventado pela empresa de transportes Sealand para promover o deslocamento dos suprimentos militares para a guerra no Vietnã. A difusão generalizada desse objeto durante os anos 1970 permitiu a substituição do peso pelo volume, calculado em TEU, como principal unidade de medida do comércio internacional, e a afirmação de um novo sistema de transporte intermodal, pelo qual um único container cheio de mercadorias poderia ser transportado sem interrupções, just in time and to the point, e sobre os mais diversos meios de transporte, trens ferroviários, navios cargueiros, caminhões e até aviões para o uso comercial. A segunda invenção fundamental para a logística contemporânea foi a informática. Também originada em âmbito militar, com a construção por parte da empresa Rand Corporation de ARPANET, uma sofisticada rede de informações para o uso do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e que foi a antecessora da Internet, o desenvolvimento das chamadas Information and Communication Technologies e sua aplicação para a produção de mercadorias está profundamente vinculada à transição do modelo econômico fordista para as formas de organização pós-fordistas e toyotistas, num primeiro momento, até a gestão algorítmica da economia de plataforma em tempos mais recentes. Torna-se evidente, portanto, como por detrás daquilo que é comumente conhecido como a reestruturação produtiva dos anos 1970 e o correlato surgimento, em palavras de David Harvey, de um novo padrão de acumulação flexível, está um profundo câmbio na arquitetura e no esqueleto físico infraestrutural e cada vez mais digital do capitalismo global, promovido pela revolução logística. Isso supõe, então, uma disseminação do processo produtivo em uma multiplicidade de nós territoriais, um processo que Cohen definiu como stretching the factory, uma importância cada vez maior das cadeias globais de suprimento para a reprodução do sistema capitalista internacional e a emergência da forma corredor para a organização física e geográfica dos territórios. O AFAC, desde os anos 90, teve em todo o mundo a ideia de construção de corredores de desenvolvimento de infraestrutura intermodal, deriva exatamente dessa necessidade de todos os países de se enganchar aos parâmetros da logística global para se tornar competitivos num contexto de globalização. O impulso dado à construção de infraestrutura logística intermodal foi materializado na construção de corredores logísticos que atravessavam áreas econômicas regionais integradas, como o Canamex e NASCO, North American Super Corridor Coalition, entre Canadá, Estados Unidos e México, após a firma do NAFTA. A rede de corredores TEN-T na União Europeia, o projeto DMIC, Delhi-Mumbai Industrial Corridor na Índia, em tempos mais recentes, o monumental projeto da Belt and Road Initiative, Novas Rotas da Seda, liderado pela China, mas com alcance global. Aqui também tenho algumas imagens desses projetos de corredores logísticos, primeiro o TEN-T europeu, depois o DMIC na Índia, depois esses dois corredores que mencionei na América do Norte, e esse aqui vou chegar agora. Na América Latina, os principais projetos de integração da infraestrutura logística foram, a partir do fim dos anos 90, o Plano Puebla-Panamá, depois rebatizado Projeto Mesoamérica, e a própria IRSA. E aqui, esse à direita é o Plano Puebla-Panamá, e esse aqui é a IRSA. Agora vamos manter essa imagem aqui. A ideia da IRSA nasceu em abril de 1998 durante a cúpula da Organização dos Estados Americanos, OEA, em Santiago de Chile, como uma necessidade de criar um plano de reorganização territorial que fosse funcional à área de livre comércio das Américas. A ALCA era um plano dos Estados Unidos para transformar todo o hemisfério ocidental em uma imensa zona de livre comércio, inspirada no Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA. Na ocasião, os chefes de Estado decidiram confiar ao Banco Interamericano de Desenvolvimento a formulação de um projeto que finalmente foi apresentado por ocasião de uma nova cúpula de presidente, desta vez apenas da América do Sul, convidados a Brasília pelo ex-presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso em 31 de agosto de 2000. Nos planos dos países participantes, a integração da infraestrutura serviria como facilitadora a base material do impulso comercial transnacional, permitindo baratear o custo de transporte das matérias-primas a serem exportadas da região para os mercados do norte.
Nos 5 anos seguintes, o panorama político sul-americano foi atingido, como vimos, por fortes terremotos sociais e políticos, que marcaram o surgimento dos governos progressistas e que acabaram decretando o cancelamento da ALCA em Mar del Plata em 2005. No entanto, os desenhos dos projetos IRSA não foram alterados, nem tiveram seu escopo reduzido. Pelo contrário, a década de 2005 a 2015 foi o período de maior desenvolvimento da iniciativa, quando houve um aumento de quase 100% do número dos projetos, passando de 335 a 562, dos quais até hoje 160 foram concluídos, e quando, em 2009, foi incluída a IRSA no Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, COSIPLAN, da UNASUL, o novo bloco regional que veio a ser constituído sob a liderança do Brasil de Lula. Porém, para além da retórica neodesenvolvimentista e soberana, pouco ou nada mudou nos propósitos dos corredores da IRSA, que continuavam reproduzindo lógicas de exportação de commodities minerais, energéticas e agroalimentares, levando, como vimos, a uma dependência cada vez mais problemática das economias regionais, não apenas em relação aos países do norte, mas sobretudo à China. Nesse período, o papel do Brasil foi fundamental, permitindo a execução de muitos projetos vinculados ao plano, graças a uma política de forte impulso financeiro por meio de seu banco de fomento, o BNDES, a uma nova carteira de obras nacionais, o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, criado em 2007, e uma política de internacionalização das grandes empreiteiras brasileiras, Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, etc., a política chamada de campeões nacionais. Ao mesmo tempo em que centralizava a viabilização financeira dos projetos, o Brasil bloqueou diversas propostas de formação de uma nova arquitetura financeira regional, liderada pelos países da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, ALBA, que visavam reduzir a dependência da região em relação ao dólar e construir o Banco do Sul para o financiamento dos projetos por meio de um banco regional. As obras da IRSA se articulam em torno de 10 eixos de integração, que são esses que vocês veem aqui no mapa, o desenvolvimento, que atravessam toda a América do Sul, de norte ao sul, e do Atlântico ao Pacífico. Fazendo um balanço de seus impactos territoriais, um estudo do Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e Territorialidades da Universidade Federal Fluminense revelou que a IRSA afeta diretamente o modo de vida de 664 comunidades indígenas, 247 comunidades camponesas, 146 comunidades quilombolas e 139 comunidades tradicionais, além de um amplo espectro de ecossistemas de grande biodiversidade. São muitos os casos de conflitos abertos contra as obras da IRSA, como a mobilização indígena em defesa do Parque Natural Tipnis, na Bolívia, a greve dos operários da construção da barragem de Jirau, na Amazônia brasileira, o repúdio gerado no Equador em torno do superfaturamento de obras executadas pela Odebrecht. Desde 2015, a IRSA entrou em crise. A queda dramática dos preços das commodities reduziu a capacidade dos bancos regionais ou nacionais de financiar a construção de infraestruturas, levando a uma maior abertura na governança da iniciativa aos atores extra-regionais, especialmente ao Banco de Desenvolvimento chinês. Por outro lado, a guinada de muitos países da região para a direita desfez o arcabouço institucional da Unasul, enfraquecendo a coordenação regional. Por fim, a Operação Lava Jato no Brasil também afetou sobremaneira as empresas que, em grande medida, implementavam a construção da chamada integração regional. O próprio site oficial da iniciativa parou de ser atualizado desde 2017 e o COSIPLAN deixou de funcionar como conselho em 2019. Os governos de direita que se afirmaram na região na segunda metade da década passada, após o encerramento do ciclo progressista, demonstraram dar importância à infraestrutura como possibilidade de atração de investimentos, mas suas políticas se limitaram à privatização dos ativos existentes. Paradoxalmente, pareceu-se demonstrar que a viabilidade da construção de uma importante plataforma de infraestrutura logística, que é uma demanda comum dos setores extrativos e agroindustriais, na região, basta se pensar nos constantes reclamos do setor brasileiro do agro, pelo chamado Custo Brasil, não consegue se dar de forma eficiente a partir de posturas ideológicas baseadas na ideia de Estado mínimo neoliberal, mas precisa de intervenção ativa do financiamento público, seja em forma direta, seja por meios de parcerias público-privadas. Sobre esse negócio do Custo Brasil, né,
costuma-se falar na mídia e tal do agro que reclama disso, dizendo que o sistema do agro brasileiro é extremamente eficiente da porta da fazenda para dentro e extremamente ineficiente da porta da fazenda para fora. Ou seja, que o agro em si, a atividade extrativa, se quisermos, é profundamente, muito tecnológica, de ponta, mas a logística é deficitária, né? E para desenvolver a logística, às vezes, deveria desenvolver, por exemplo, na Amazônia e tudo mais, né? Ao fim e ao cabo, o Estado representa ainda, embora em forma mais reduzida do que antes, o capitalista coletivo, capaz de implementar com sua racionalidade estratégica os interesses dos distintos capitalistas individuais. Nesse sentido, concordo com Dardot e Laval quando afirmam que as infraestruturas se configuram como os bens comuns do capital. No contexto de forte instabilidade política atual nos países da região e do Brasil em particular, o vazio deixado pela IRSA parece estar hoje em disputa. Por um lado, os setores mais reacionários do capital parecem se dirigir a um abandono da ideia de uma integração regional por meio da infraestrutura, julgada demasiado cara em termos econômicos e pouco interessante em termos políticos. Diante do deslocamento para o Pacífico do centro de gravitação do capitalismo global, ao invés de chegar aos portos chilenos ou peruanos por meio de corredores bioceânicos, parece que setores do agro e da mineração apostem em rotas alternativas e mais baratas, que permitem chegar ao Pacífico por meio da Amazônia, dos portos do Arco Norte brasileiro, especialmente São Luís de Maranhão, e do Canal de Panamá. A intensificação da destruição desse imenso bioma é talvez em parte consequência disso. Por outro lado, a retomada progressiva com a vitória de Lula, a retomada progressista com a vitória de Lula reabriu o cenário de integração regional, ao propor na cúpula da CELAC, em Buenos Aires, em começo de 2023, uma nova agenda de construção de corredores bioceânicos. No fundo, há os interesses da China, que aumenta sua presença econômica em nossos países, para além das opções políticas nestes dominantes, e que pode chegar a subsumir certos corredores da IRSA ao projeto do Cinturão e da Rota, ao qual muitos países latino-americanos já formalmente aderiram. Para concluir, vale destacar alguns elementos. Como vimos, tanto o extrativismo como a logística têm uma longa presença no sistema mundo capitalista. Mezzadra e Nilsson argumentam que ambos, junto com os processos de financiarização, constituem os elementos preponderantes do capitalismo contemporâneo, não substituindo as operações diretamente produtivas ou industriais, mas cada vez mais subsumindo essas últimas às próprias lógicas. Em minha opinião, é possível traçar uma relação direta entre essas tendências e o contexto de crise sistêmica que atravessa o capitalismo global desde o fim do modelo fordista nos anos 1970. Diante da queda tendencial da taxa de lucro e do progressivo desmonte da sociedade salarial, essas três lógicas representam de fato possíveis saídas, ainda que parciais e temporâneas, para o capital em crise. Seja aprofundando a apropriação violenta de valor econômico em suas formas primitivas, extração, seja deslocando a acumulação para o reino fictício e etéreo das finanças. No caso da logística, sua função deriva da sua ambivalência constitutiva. Como o próprio Marx argumenta no livro 2 do Capital, o âmbito dos transportes representa, por um lado, um verdadeiro setor industrial, dedicado à produção de determinados tipos de bens e mercadorias que são os meios e as infraestruturas de transporte como tais. Por outro lado, esse setor, como continuação de um processo de produção dentro do processo de circulação e para este, torna-se fundamental para a reprodução do capital social total em seu conjunto, através da redução dos tempos de circulação e de realização. É nesses dois aspectos que podemos entender hoje a importância estratégica da logística e das infraestruturas, como saídas de emergência, para contrapor, ou ao menos contornar, a queda tendencial da taxa de lucro, criando e abrindo continuamente novas fronteiras, mercados e territórios para os investimentos, e procurando anular qualquer tipo de tempo morto no processo produtivo. Na minha pesquisa, tentei analisar as formas heterogêneas nas quais logística, extrativismo e finança se articulam no âmbito da IRSA.
Em primeiro lugar, na medida em que a infraestrutura logística permite, ainda segundo Marx, de aniquilar o espaço por meio do tempo. Não, na medida em que a infraestrutura logística permite, ainda segundo Marx, de aniquilar o espaço por meio do tempo, a IRSA se tornou funcional à aceleração do escoamento de commodities extrativas ou agroindustriais das enclaves aos portos por meio de seus corredores de comunicação. Ao mesmo tempo, essas commodities, como vimos, se tornaram o motor do desenvolvimento dos países latino-americanos, não por ser uma alternativa produtiva à financiarização da economia, como argumentou o ex-presidente da vice-presidente da Bolívia, Álvaro García Linera, mas justamente por ser bens cujo valor se mede diretamente nos mercados de futuros e é condicionado pela especulação financeira. Em segundo lugar, as grandes obras de infraestrutura logística representam justamente uma tentativa de dar saída produtiva ao capital sobreacumulado na esfera financeira, em constante risco de devaluação. De fato, as infraestruturas têm a capacidade de atrair grandes cotas de investimentos que se materializam na construção de containers, grandes navios, portos, estradas, trens e canais, investimentos que hoje em dia têm uma importante função de liberar cotas de capital financeiro excedente e sobreacumulado em risco de devaluação e amarrá-las aos processos produtivos. Mais uma vez, não terei tempo para aprofundar sobre outros aspectos que, parafraseando as Vampa, representam as fronteiras da logística. Por um lado, as novas formas de governo público-privado, ou até mesmo criminal dos corredores, que Deborah Cohen, no seu livro The Deadly Life of Logistics, chamou de Supply Chain Security, tendo como foco impedir episódios de disrupção, seja neles devido à resistência de uma comunidade indígena a uma grande obra, uma greve num galpão logístico, o encalhamento de um navio no canal de Suez, como aconteceu um pouco tempo atrás, e a atividade dos piratas somalis ou dos Houthis no Golfo de Adén. Por outro, exatamente como a socióloga argentina falou de um giro ecoterritorial das lutas sociais nos últimos anos, o mesmo pode-se dizer em relação a um giro logístico. Ao entender a logística como uma racionalidade que está ao coração estratégico do funcionamento do capitalismo global, vários autores engajados em movimentos sociais têm analisado os múltiplos aspectos logísticos das lutas sociais contemporâneas, especificamente a capacidade dos atores sociais de bloquear os nós fundamentais da circulação de mercadoria. Valeria a pena fazer um monte de exemplos, né? Mas vamos focar apenas no Brasil. Para fazer apenas o exemplo do Brasil, não podemos deixar de notar como, para bem ou para mal, os principais movimentos dos últimos anos tiveram como foco o sistema da circulação, seu bloqueio e sabotagem. Desde a revolta social de 2013, causada pelo aumento das tarifas de transporte público, além dos sobrecustos das grandes obras de infraestrutura do PAC, muitas das quais inclusive da IRSA, passando pelas greves de caminhoneiros, que conseguiram paralisar o país inteiro, até o break dos APPs durante a pandemia, com o deslocamento do instrumento operário do piquete para o âmbito da circulação, com o bloqueio da entrada e saída de mercadorias dos shoppings, é um traço comum às lutas e movimentos dos últimos tempos, sua dimensão propriamente logística. Aqui eu encerrei minha... Muito obrigada, Alessandro. Foi uma aula espetacular, gostei muito de te escutar, o pessoal está aplaudindo aí a sua fala. Ainda bem que a gente está gravando, que a gente vai postar essa sua palestra e a nossa conversa no canal do YouTube do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial, da UFABC, que é o nosso querido EPM. E, inclusive, fiquei pensando sobre, no ano que vem, te convidar para algum seminário do programa de pós, com mais professores, né? Para que a gente possa desenvolver um diálogo e continuar conversando. Acho que a sua exposição foi até, de alguma forma, foi mais abrangente até do que o texto, né? Do capítulo que você indicou, porque você fez toda uma recomposição crítica
do conceito de extrativismo, do conceito de não-extrativismo, dos diálogos críticos que diferentes autores estabelecem com esse conceito, né? As diferentes caracterizações que ele pode ter, as suas limitações também, e aí adentrou na sua pesquisa, que é realmente de alta importância estratégica para o pensamento crítico latino-americano, que a gente consiga compreender esses corredores de escoamento, essa lógica do capitalismo logístico que você também descreveu. Antes de abrir a palavra para todos, eu mesma gostaria de fazer algumas questões para você, e aí a minha proposta é que a gente faça uma rodada livre, que as pessoas possam perguntar, tirar dúvidas, fazer comentários, enfim, fiquem todos bastante à vontade para fazer intervenções. Eu vou fazer inscrições, vou organizar inscrições, então peço que as pessoas interessadas ou levantem a mãozinha, ou então coloquem o seu nome no chat, para que eu consiga organizar essas intervenções e comentários e dúvidas. A gente faz uma rodada, tá? Então, já estou até adiantando para o Alessandro preparar aí para anotar as perguntas, porque se a gente acabar tendo uma rodada muito grande, você pode esquecer a primeira e depois perder o fio da meada, né? Eu queria fazer primeiro um comentário sobre como existe uma grande parte da esquerda brasileira e também da esquerda latino-americana que está muito capturada por um certo otimismo em relação às relações China-América Latina e em relação a essa infraestrutura dos corredores logísticos. Isso aparece no Brasil na forma dos aplausos para o PAC, né? Mas também aparece com um certo otimismo, com um certo entusiasmo, com o tipo de investimento estrangeiro direto que a China se disponibiliza a fazer na América Latina, como se essa relação que combina capital chinês com grandes obras de infraestrutura fosse a síntese do possível programa de esquerda anti-imperialista na América Latina. Então, eu queria primeiro que você talvez fizesse um comentário sobre isso, né? Sobre como existe uma hegemonia do que a gente poderia chamar de uma esquerda que adere ao capitalismo logístico, né? Que enxerga no capitalismo logístico aquilo que talvez a esquerda clássica do século XX enxergava na internalização da indústria de bens de capital, né? Que era o grande cume do processo de industrialização, seria, então, a internalização da fronteira tecnológica da indústria de bens de capital, lá no século XX, né? E uma vez que isso passa a ser um sonho inconcluso, atropelado pelo padrão neoliberal, parece que o horizonte do possível se torna esse para boa parte da esquerda. Penso que talvez a caricatura disso que eu estou pensando é a Nicarágua. Porque a Nicarágua se tornou aquela esquerda indefensável. Então, quando se fala em Nicarágua, assim, boa parte da esquerda um pouco muda de assunto, né? Um regime autoritário que exilou uma série de movimentos camponeses, lideranças indígenas que moram hoje na Costa Rica, que moram nos países vizinhos, né? E, ao mesmo tempo, que constrói o canal da Nicarágua com capital chinês, né? Como seu principal programa propaganda, né, de desenvolvimento. Isso é uma das questões que eu queria te fazer. E a outra questão, para ficar só em duas, é assim, em que medida, pensando na IRSA, em que medida a gente pode falar se a IRSA foi ou está sendo um plano frustrado ou bem-sucedido? Ou seja, se a IRSA for, aí eu tenho uma hipótese que eu gostaria que você comentasse ou problematizasse, né? Se a IRSA tiver como principal objetivo, que são múltiplos objetivos que ela concatena, né? Então, se um dos principais objetivos da IRSA, como você mencionou no final, é territorializar a superprodução de capital financeiro, eventualmente ela está sendo super bem sucedida. Mas se o objetivo mais prioritário, primeiro, da IRSA era, de fato, a criação de aceleração de corredores de escoamento para as matérias-primas, eventualmente a IRSA não é um plano tão bem sucedido. Ou então, eu estaria fazendo uma análise curto-prazista
de um setor econômico que demanda uma temporalidade mais lenta, porque a temporalidade do capitalismo logístico requer a preparação de infraestrutura logística, que exige um ciclo do capital, né? Não é uma coisa que de uma hora para outra se constrói, exige ali pelo menos uns 25 anos, algumas décadas, né, para se completar esse ciclo de constituição dos corredores. Então, eu queria, se você pudesse falar mais assim detalhadamente de eixos, daqueles 10 eixos da IRSA, tem algum que está mais avançado do que outro, porque aí abre toda uma agenda de pesquisa, né, que é, afinal, como se relacionam os respectivos governos com os seus eixos dentro da IRSA, né? Então, por exemplo, o projeto Mesoamérica e o governo AMLO, né? O Trem Maia, né? E todos esses mega projetos de infraestrutura no México. Ou o eixo do Chile e os governos neoliberais ou progressistas do Chile, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre a IRSA nesse sentido mais detalhado. Tá? E, no mais, agradecer demais a sua participação, foi excelente. Eu vou me preservar aqui fixa na tela, porque eu vou fazer a participação das pessoas, tá? O Maringoni levantou a mão, já eu vou abrir o chat e já passo a palavra para o Maringoni. Pode falar, Maringoni. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Oi. Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos. Obrigado, Joana, você pautou esse debate. Parabéns por trazer o Alessandro. E eu quero cumprimentar efusivamente o Alessandro, tanto pelo texto quanto pela ampla exposição, a massa de informações com a qual ele lida e consegue articular essa massa de informações historicamente, economicamente e socialmente, e especialmente politicamente, que ele consegue dar uma amálgama e não deixar pontas soltas no texto. Então, eu gostei muito dos dois, da leitura e do trabalho. Queria até conhecer o seu livro, vou atrás dele. Foi editado aqui no Brasil? Não, foi editada pela Peter Lenge, que é internacional, tem sede em vários lugares, mas acho que a principal é em Nova York, mas é em espanhol. Mas eu posso mandar o PDF sem problema. Então, ótimo. Se puder disponibilizar, acho ótimo. Não, eu acho que a exposição e o texto coloca em questão algo que está subjacente a todo o trabalho do Alessandro, que é qual é o padrão de desenvolvimento que o ciclo político que se denomina, falta de nome melhor, de onda rosa, onda reformista, onda de governos progressistas, entre 1999, 2015, 2016, quer dizer, qual foi a novidade produtiva que esses governos trouxeram? Porque havia uma ilusão muito grande por parte da esquerda, e eu me incluo nela, de que nós estaríamos ali construindo um padrão de desenvolvimento soberano, mais autônomo ou distinto do que tinha sido o início, os 20 anos anteriores, desde os anos 80, desde o fim do ciclo das ditaduras, que era o início do programa neoliberal. E, na verdade, a gente não passou para um programa, na falta de nome melhor, eu posso chamar de desenvolvimentista democrático, um desenvolvimento inclusivo, mas a gente aprofundou o papel periférico das nossas economias. Isso é muito claro na Venezuela, em que eu me lembro que eu fui lá diversas vezes, e uma das coisas que ministros falavam, que o próprio Chaves falava, é o seguinte: nós estamos fazendo um processo revolucionário, e ao contrário de todos os processos revolucionários da história, que são processos de extremo sacrifício popular, de extrema carência, de dificuldades de inserção nos fluxos, né, de circulação de crédito, de capitais globais, nós aqui, por sermos um país petroleiro, estamos fazendo uma revolução opulenta. Eu não vou nem entrar no conceito de revolução que estava imbuído nessa afirmação, mas na opulência. Era uma opulência de aprofundamento da dependência no rentismo petroleiro. Isso não era perceptível na época, porque o mais importante parecia ser a contestação política, seja ao império, seja às classes dominantes locais, seja ao modelo privatista da PDVSA, da exploração do petróleo. Ali o Estado toma conta da PDVSA. Então, eu faço essa introdução para dizer que o seu texto caminha de uma maneira muito
muito sólida para a reavaliação desse ciclo como portador de uma novidade no programa econômico, no projeto econômico autônomo. Eu queria fazer 3 ou 4 comentários sobre pontos aqui do seu texto. Eu quero ser mais breve, porque eu quero ouvir mais gente. É o seguinte, na página 28, você, no segundo parágrafo, você fala o seguinte, sobre o papel cada vez mais central das finanças nos processos de acumulação contemporânea, que é um fato inequívoco. Eu acho que isso abre uma janela para o seguinte, é cada vez mais central, quer dizer, a centralidade não está do desenvolvimento, do crescimento, não está na extração de mais-valia, ou seja, não está no fator trabalho, e está na especulação financeira. Então, a gente está puramente na fórmula D de linha do Marx clássica, mas isso gera um grau de instabilidade sistêmica em todas as economias, que eu acho que isso deve ser Eu sei que isso, o seu texto está pronto, eu não quero falar isso, mas isso abre uma janela de percepção. O seguinte, nós estamos no meio, e a gente percebe com a crise de 2008, com a recidiva da crise de 2013, 2014, com o baixo crescimento das nossas economias, num processo de enorme instabilidade sistêmica. Isso não quer dizer que seja crise final do capitalismo, não, mas de instabilidade sistêmica nos nossos países, em especial na periferia. A segunda questão é que você fala na página 36, e eu queria aqui ouvir mais de vocês, logo no primeiro parágrafo, você fala, sin embargo, a maioria dos projetos priorizados por la IRSA solo se realizaram através de enormes processos de endeudamento. É correto, mas isso não é um problema, eu acho, você se endividar para realizar um projeto. O problema principal é a inserção subordinada que isso coloca. Se você se endivida para fazer um projeto soberano, econômico, democrático, num padrão de desenvolvimento inclusivo, não tem problema. O endividamento em si não é um problema. Aliás, é uma vantagem você ter capacidade. O problema é que nós estamos reproduzindo um padrão de investimento direto extremamente dependente, sem transferência de tecnologia. A gente vê o que é a questão da fabricação, não pegando a infraestrutura, mas pegando uma questão que está muito patente aqui no Brasil, que é a fabricação dos caças suecos, da Saab, da Gripen, aqui no Brasil, aqui no ABC. Não tem nenhuma transferência de tecnologia. Você tem uma maquiladora de aviões não de última geração, porque eles não são. Ou pegando aí na infraestrutura o porto chinês, que a China, que o Xi Jinping inaugurou semana passada no Peru. Quer dizer, é todo ele voltado para o interesse chinês. Por isso que é um porto chinês. Então, é um padrão de dependência. A tentativa de atração de capital chinês aqui para o Brasil, nos protocolos que o Lula assinou com o Xi Jinping semana passada, todos reproduzem, mutatis mutandis, o padrão de investimento na indústria automobilística nos anos 50. Quer dizer, é para você gerar ganhos de capital, para você aumentar a reprodução do capital chinês aqui dentro. Se nos anos 50 isso gerava desenvolvimento interno, hoje, pelo grau de subsídio que você tem que colocar aqui internamente, subsídio em energia, que a brasileira é caríssima, subsídio de abastecimento de água, enfim, subsídio em isenção de impostos, é algo que não compensa e que aprofunda uma dependência anterior. Então, todo esse investimento, essa alocação de capital, ele aprofunda a relação, não só a relação desigual de troca, mas é muito pior do que isso, o extrativismo como um padrão de desenvolvimento muito semelhante. Eu não gosto de usar a palavra neocolonial, porque não se trata disso, o colonialismo é algo muito específico, mas assim, é um padrão de rebaixamento produtivo enorme, de economia de enclave, como você citou aí, muito grande. Então, acho que isso dá uma tese também. O terceiro ponto que eu queria pegar, essa questão que está na página 31, é a construção dos corredores, dos corredores, deixa eu só pegar aqui, a iniciativa
para a integração de infraestrutura regional sul-americana, a IRSA, tem sido um gigantesco plano de interconexão logística composta por 10 eixos de ligação. Eu não lembro se aqui eu anotei como 32. 31. Só um momentinho, desculpe aqui. Aqui. Os corredores, página 31, logo lá em cima, os corredores representam novas modalidades especiais que se sobrepõem a territórios concretos na hora de vincular para facilitar a eficiência da distribuição, enclaves estrategicos, zonas econômicas especiais, cidades globais e tal. É certo, os corredores criam uma nova territorialidade não nacional, extranacional, mas é preciso deixar muito claro, na periferia. Quer dizer, nos países centrais, isso não ocorre dessa maneira. Os corredores são uma construção soberana. Aqui não, em toda a periferia. É uma desnacionalização de soberania territorial muito, muito forte. Por fim, eu queria saber o seguinte: se é possível, eu acho que é necessário, num projeto de desenvolvimento, é uma pergunta, num projeto de desenvolvimento autônomo, soberano, inclusivo, democrático, com todo esse tipo, numa outra configuração da inserção dos países no mundo, se uma política de integração logística também não é fundamental, mas com outras características, com características que respeitem a soberania, a soberania territorial, a soberania política, a soberania social dos países, no caso da América Latina. Obrigado e parabéns pelo texto e pela exposição. Obrigada, Maringoni. Passar a palavra para o Guilherme, e além do Guilherme, ninguém mais se inscreveu, então fiquem à vontade, pessoal. Guilherme, pode falar. Opa, obrigado, Alessandro. Eu li seu texto, gostei, achei bem interessante. Bem explicado, assim, a sua explicação também achei excelente. Então, muito obrigado aí. Eu tentei organizar aqui, eu não sei se vai sair de forma muito organizada, as minhas questões. Mas eu queria entender, por exemplo, no final do seu texto, você menciona a questão das manifestações desde 2013, algumas lutas sociais que vão contra, né, vão em confronto dos interesses da IRSA, né, de desenvolvimento dessa cadeia logística. E aí você também coloca a Lava Jato e algumas questões que talvez geraram essa impossibilidade da IRSA. Não ficou muito claro para mim de onde que você entende que vem essa crise exatamente da IRSA. Se ela vem, para mim parece um pouco implícito de uma dinâmica de concorrência de capitais que talvez atue através da Lava Jato ou através de outras dinâmicas Estados Unidos-China, ou se ela vem de um impasse social mesmo, em que os governos progressistas passam a ter essa perda de apoio popular por conta dessas próprias ações da IRSA e talvez outras dinâmicas, né? Enfim, essa seria uma pergunta que eu gostaria de entender. A segunda questão é com relação à questão da logística, né? Eu recentemente li um texto do Rolando Astarita, que é um professor argentino lá da Universidade de Buenos Aires. Ele escreveu um texto para a revista Nuestra, não sei se vocês conhecem, Nuestra História, que é uma revista do Partido Comunista Espanhol. E nesse texto ele coloca, por exemplo, porque eu vejo no seu texto uma argumentação que puxa bastante do Lenin, talvez, da questão de imperialismo, né? De você ter esse capital financeiro e buscar a realização. E o Rolando Astarita, ele aponta para uma questão que é a falta, no Lenin,
de não se ter uma abordagem olhando para a mais-valia relativa, né? E aí isso me chama a atenção no seu texto, de que, assim, essas cadeias logísticas, como você apontou, né, na questão do Marx, elas funcionam tanto para favorecer outros setores, quanto como um setor em si, né? E aí você analisa isso da dinâmica do fluxo de capitais, mas acho que eu senti falta justamente dessa análise do ponto de vista da exploração dessas cadeias produtivas para redução ou para redução de tempo de trabalho socialmente necessário, ou melhor, para aumento de mais-valia relativa, né? Tanto dentro do próprio setor da logística, quanto para os setores que se aproveitam, né, dessa questão, dessa cadeia logística. Enfim, acho que são esses dois pontos principais. Obrigada, Guilherme. Então, aqui no nosso pedaço, ninguém mais se inscreveu, nem o Canário, por incrível que pareça. Caso tenha alguém que esteja aí presencial, Alessandro, que esteja com vontade de fazer alguma fala, alguma intervenção, alguma participação, fiquem à vontade. Não, por enquanto não. Estão tímidos? Tá. Então vamos fazer assim, você faz uma rodada de respostas, né? Porque enfim, diálogo. E aí depois, quando concluir a sua resposta, a gente vê se tem mais alguém que quer falar. Pode ser? Tá bom. Nossa, mas fizeram questões muito... acho que você não precisa responder, daria não, sim, mas, inteiro, muito desafiador, mas assim, é difícil no sentido que algumas realmente, acho que é difícil dar respostas, né? Mas, enfim, eu vou tentar dizer algumas coisas sobre tudo que foi colocado, mas muitas vezes, na maioria dos casos, eu respostas não tenho, de fato, né? Mas, assim, sobre aquilo que a Joana falou, né, do otimismo da esquerda em relação à China, em relação ao desenvolvimento baseado na infraestrutura, um pouco a ideia da retomada da CEPAL, retomada do desenvolvimentismo da metade do século XX, né, mas em um contexto rebaixado, podemos dizer, né? É a síntese do possível. Bom, sim, ou seja, podemos dizer que esse neodesenvolvimentismo se diferencia do desenvolvimentismo das décadas de 30, 40, 50, exatamente nisso, né? Que esse neo, nesse caso, a diferença do neo-extrativismo, que quase amplia o extrativismo, esse neo significa um rebaixamento total do conceito de desenvolvimentismo, por como tinha sido pensado na época, quase que sobrevive uma cara mais política, né? De fato, onde os governos progressistas se tornaram mais, mais autônomos, foi na política, na diplomacia. A gente está vendo isso todo dia no governo Lula III, né? Faz um governo perfeitamente... ontem saiu... anteontem, né? o novo pacote de gastos, ou seja, faz um governo exatamente, de continuidade com todos os preceitos da política neoclássica, mas temos uma grande atividade na política internacional e diplomática, né? E a Unasul foi isso, a resolução de conflitos, e como o Gilberto Maringoni falou do Chávez, né, da Venezuela, o foco era muito sobre o sacrifício, a retórica, e a revolução como processo político, embate e tal, mas, de fato, não tinha, talvez, um projeto, ou se teve, evidentemente, foi derrotado, né? Não sei se internamente ou externamente, mas, assim, poucos países teve embates expressivos em relação a isso. Eu não lembro quem a própria Svampa cita, no finalzinho do livro, e disse uma coisa interessante, disse... Talvez esse boom das commodities tenha se revelado um freio até mesmo para os progressistas, para os governos progressistas, porque de alguma medida permitiu a eles, né, de fazer de atravessar um caminho, um percurso mais fácil, sem ter que comprar muita briga. Quem sabe se a potência que existia
nas ruas de Buenos Aires em 2001, na guerra da água, na guerra do gás da Bolívia e tudo mais, teria podido parir algo diferente, né? Eu acho que estamos também um pouco nisso, estamos em um momento histórico de saídas truncadas, ou seja, o grande estalido social do Chile pariu o Gabriel Boric, a montanha pariu o rato, né? Então, de alguma medida, essa é um pouco a síntese da nossa época, e em algum momento a gente tem que procurar saída. Obviamente não serei eu que vai achar essas saídas, né? Mas, assim, tem uma coisa que o Zapata criou grande polêmica recentemente, falando que a esquerda está morta. Eu acho que o Zapata está certo, né? Quando a esquerda se apaixona desses planos de desenvolvimento, dessa parceria com a China, eu acho que a esquerda está morta a partir de muitos aspectos. Em primeiro lugar, tipo assim, a esquerda não usa mais o instrumento da crítica, e o instrumento da crítica foi aquilo que baseou a esquerda moderna, se quisermos, o marxismo, né? A propostas de tipo interpretação científica sobre a realidade, que deu base para um conjunto de movimentos e possibilidades revolucionárias. A esquerda não usa mais a crítica, né? A esquerda se apaixona de fetiche, e a China é um fetiche, né? Um fetiche nesse aspecto. Além de se apaixonar de fetiche, a esquerda se apaixona do poder, né? Foucault, em um famoso texto, acho que foi o prefácio ao Anti-Edipo de Deleuze e Guattari, dizia que o núcleo do fascismo é se apaixonar do poder, né? Bom, a esquerda se apaixona do poder. A esquerda não existe mais como ruptura, né? Existe hoje em dia como gestão da ordem. Inclusive, ao ponto existe como gestão da ordem, o lado da ruptura de todo mundo que está insatisfeito foi para a extrema-direita. E eu acho que a tarefa, não sei nem dizer se da esquerda, eu às vezes tenho até dificuldade de me definir da esquerda, mas assim, a tarefa de quem quer uma transformação profunda no mundo tipo assim, lidar com isso, né? Lidar com aquilo que Pablo Stefanoni dizia, que é o fato que a rebeldia se tornou de direita, né? Tanto a esquerda se tornou incapaz de crítica, né? Que eu terminei minha fala anterior citando justamente de forma provocativa, e foi talvez um pouco o que o Guilherme depois colocou, não é que ele colocou nesse sentido, mas assim, faz parte nessa coisa de 2013, Lava Jato e tal, mas eu citei as greves de caminhoneiros, além dos breques dos entregadores. E para mim isso como a Joana falava que o Nicarágua de alguma medida paradigmático. Eu acho que as greves de caminhoneiro é paradigmática do nosso momento histórico, né? Ou seja, a esquerda se desinteressou completamente de um instrumento que teria a possibilidade, inclusive se a gente utilizasse a crítica para analisar o capitalismo contemporâneo, de colocar desafios profundos à gestão da ordem, né? O funcionamento do capital. E se desinteressou muito mais ainda do break dos APPs, né? Que foi talvez o único grande movimento social expressivo que tivemos durante a pandemia. Enfim, sobre a segunda questão, sobre a IRSA, fracasso ou sucesso, né? Talvez, assim, me fez pensar essa coisa que você falou, né? Talvez seja bem sucedida no longo prazo, ou seja, por ter alimentado uma especulação, né, que tem dado ao capital excedente. E talvez, como tal, né, como projeto de aceleração logística, de fato, do ciclo produtivo, não tenha dado muito certo. Pode ser que sim. Eu acho que é interessante essa argumentação sua, pensando, será que a logística precisa de uma temporalidade mais lenta, justamente porque a logística é interessante como ela opera em um duplo registro de temporalidade. Ao mesmo tempo, muito lento para afastar, né, a crise e contornar o máximo possível, e ao mesmo tempo muito rápido, né, para, digamos assim, evitar qualquer tempo morto. Eu não sei, assim, alguns projetos da IRSA, muitos, aliás, foram terminados, de fato. Mas os eixos como tais, eu não sei se tem um eixo que resultou bem sucedido nesse aspecto. Tem alguns eixos que quase não se começaram, né, ou foram começados de forma
extremamente tardia, inclusive bem depois do que a própria IRSA como tal fosse abandonada. Penso o eixo andino do sul, na Patagônia e na região, digamos assim, não é mais que na Patagônia, na região da Araucania chilena, tanto que no Chile e na Argentina tem muito contraste contra esses projetos em tempos mais recentes, e talvez um projeto que foi um pouco freado no primeiro período pelo Chávez, o escudo guaianês, né, que conecta o Brasil, a Venezuela e as Guianas, e também tem o problema do conflito geopolítico entre Venezuela e Guiana sobre isso, né. Agora, enfim, sobre essa questão da IRSA que foi abandonada e tal, ao final eu vivi isso na minha pesquisa, porque eu entrei na pesquisa quando a IRSA já estava começando a crise, e um ano depois praticamente foi declarada morta, e falei, nossa, eu estava achando que era... Aí há outro problema do fetiche do objeto de estudo. Ao final das contas, não importa a IRSA, né? Ou seja, foda-se dessa IRSA. Ou seja, a IRSA é uma desculpa para analisar tendências de fundo do capitalismo global em direção, né, de uma aceleração, em direção do capitalismo logístico, que eu acho que são todos presentes aí, mesmo se chamam de outro nome, mesmo se depois se reabre um novo projeto na CELAC, mesmo se o projeto não é mais internacional, mas é simplesmente a via mais curta para desmatar a Amazônia e chegar a São Luís de Maranhão. A logística também é um campo de disputa, enfim, não importa a IRSA como tal. Agora, sobre as perguntas do Gilberto, de novo, assim, coisas extremamente difíceis de se responder, né? Qual é o padrão de desenvolvimento do ciclo progressista? Um pouco eu respondi antes, né? Esse neodesenvolvimentismo foi um pouco aquilo aí, eu acho que cabe na resposta que eu tentei dar a Joana anteriormente. Sobre a centralidade da finança, bom, eu acho que todas as escolas de pensamento, as tendências, hoje em dia se debatem sobre se tem retorno dessa crise, se é mais uma crise cíclica, se é a crise terminal do capitalismo, e depois disso o que vai vir. Gente, desculpem, vou pular isso porque é demais para mim. Não sei, assim, eu entendo todas as preocupações, mas não saberia... para além de pensar que essas práticas, essas operações sejam uma forma de contornar essa crise, com certeza elas não a resolvem, né? Inclusive, para citar de novo o Fábio Luiz Barbosa dos Santos, às vezes se trata quase de uma contenção aceleracionista, ao mesmo tempo que contém, põe as bases para uma aceleração da catástrofe posteriormente, né? Sobre o endividamento de projetos, eu concordo, assim, eu concordo que não é que o problema é o endividamento de por si, o problema é o endividamento para quê? Para além da questão da transferência de tecnologia, estamos diante do fato de que tipo de infraestrutura são, não é um endividamento para garantir um conjunto de infraestruturas sociais, né? Claro que depois podem ter algumas consequências sociais positivas, mas assim, por exemplo, sei lá, as royalties das commodities que vão financiar os programas assistenciais, mas de fato, né, se trata de um endividamento para criar os bens comuns do capital, as infraestruturas como objeto do desejo, né, para abaratar o custo Brasil por parte o custo América do Sul por parte dos grandes latifundiários extrativistas. Sobre os corredores, assim, eu não tenho essa certeza de que... Bom, assim, os corredores, nesse aspecto, são uma nova territorialidade, né? Quase poderíamos dizer um espaço abstrato que se sobrepõe a um espaço concreto, né? Para retomar Lefebvre e a geografia crítica lefebriana. Mas, assim, eu, sinceramente, não estou convencido que os corredores operam dessa forma na periferia e não mais no centro. Eu acho que estamos em um momento em que cada vez mais temos periferia no centro. O centro na periferia sempre tivemos, né? Porque elites, digamos, de primeiro mundo dentro, desde a CEPAL a gente já sabe. Mas cada vez mais temos periferia no centro. Pensemos as grandes ondas migratórias,
as grandes políticas de redução dos gastos públicos, dos direitos sociais. Isso é algo que está dado há muitas décadas. E as zonas econômicas especiais, como bem, um caso, bom, a gente poderia ainda dizer que é periférico, porque a Grécia é extremamente periférica na Europa. Mas um paradigma de zona econômica especial, como algo que assim destrói completamente as formas como se dão os direitos ao trabalho e tal, foi a privatização do porto do Pireu, sob o governo Tsipras, de Syriza, na Grécia, né? Depois do pacote, depois da rendição de Tsipras com a Troika, Angela Merkel e tudo mais, em 2015, por parte da empresa chinesa Costco. Então, aí, já um pouquinho, assim, eu acho que tem muita... Ou seja, tem muita possibilidade, sim, de criar esse tipo de territorialidades excedentes no centro capitalista também. E aí é possível um projeto de desenvolvimento autônomo, soberano. Então, assim, é uma longa discussão que eu acho que resgata, bom, o conceito de desenvolvimento, né? O Arthur Escobar fala do desenvolvimento como de uma categoria produzida, tipo, ele retoma Foucault, não? Como um mito produzido pelo Ocidente sobre o terceiro mundo, né? De alguma medida, como a produção do conceito de desenvolvimento é o que Maristela Svampa chama uma falácia desenvolvimentista. Também dizer que a gente não precisa de desenvolvimento, ou seja, precisa de alguma saída primitivista, anti-histórica e tudo mais, eu não sei, eu acho que um tema grande é isso, né? Talvez sair dessa dicotomia e pensar, eu gosto de pensar a logística não porque gosto de propor outro modelo de desenvolvimento, porque a logística me dá uma condição, uma dimensão direta de como pensar uma luta contra o capital, né? E aí, isso é o que nesse momento me interessa. O resto das perguntas eu acho que são importantes, mas eu não tenho condição, né, de enfrentá-las. E aí, talvez nem tenha condição de enfrentar a primeira, mas assim, pelo menos de tematizá-la assim, né. Sobre o que o Guilherme falou, né, então, as duas coisas, né? Tanto as manifestações de 2013, que as manifestações de 2013 não tiveram como alvo direto a IRSA, mas sim tiveram como alvo direto a obras de infraestrutura do PAC e tal, muitas das quais, ou seja, o modelo IRSA era muito contestado na época. Provavelmente o que mais afetou, nem mais do que a Lava Jato, o que mais afetou foi a queda das matérias-primas, dos preços das matérias-primas. Isso quebrou as pernas, digamos, pelo menos do agente financiador, que era o Bendes, né? Mas eu acho que, assim, a Lava Jato teve uma função. Eu gosto de pensar sempre a estratégia do capital, sobretudo no neoliberalismo, né? Como sempre uma estratégia em etapas. Sempre tem uma etapa de destruição e uma etapa de estabilização sob formas rebaixadas. Os governos do PT sempre representaram no Brasil essa etapa de estabilização sob forma rebaixada. Ou seja, as privatizações pararam, a gente não vai renacionalizar nada, porém não vai privatizar mais nada. E aí, sob essas formas rebaixadas, a gente vai criar financiarização da vida popular, ao mesmo tempo parcerias público-privadas, financiamento público às universidades privadas, mais planos sociais e tudo mais, para aprofundar, digamos, molecularmente as políticas neoliberais. Agora, tem um momento em que essa etapa de estabilização chega um pouco ao limite, né? E precisa de uma nova grande queima de forças produtivas. Eu acho que a Lava Jato foi isso. A Lava Jato foi uma grande queima de força produtiva. Agora, nessa queima de forças produtivas, talvez influiu a guerra comercial Estados Unidos-China, talvez influíram, né? Claro, o interesse dos Estados Unidos de que fosse na América do Sul e não em outros lugares, talvez. Mas, enfim, a queima de força produtiva aconteceu também quando os Estados Unidos deslocou a crise, digamos assim, o custo da crise pós-2008 para a zona da União Europeia. De novo, para sair um pouquinho desse paradigma demasiado, eu acho, dicotômico norte e sul, né?
E, em último, Lenin, capital financeiro, imperialismo, cadeia mais valia relativa. Assim, eu acho que esse discurso é interessante para, pensemos, por exemplo, o setor da logística mais imediato, da logística, que chama da logística urbana, de proximidade, que é dos motoboys, que é um setor que eu me interessei pessoalmente até no âmbito, digamos, das lutas sociais no último período, então um pouco mais eu aprofundei, né, nesse aspecto. Eu acho que, por exemplo, a economia de plataforma é a demonstração de como um setor logístico, né, possa subsumir formas anteriormente existentes de trabalho em uma dinâmica de maior mais-valia, porque temos uma eficiência muito maior, determinada pelo algoritmo, pela plataforma, pelos códigos que estão inseridos nessa máquina e tudo mais, pelo qual, de fato, há uma mais-valia relativa expressiva, ao mesmo tempo em que também aumenta a mais-valia absoluta. Jornadas de trabalho de 12 horas, superexploração, inclusive o próprio trabalhador tem que arcar com os custos da bike, ou da moto, ou do celular, e de carga de dados do celular, e tudo mais. Então, assim, eu acho que a logística pode perpassar essas duas dimensões. Não sei se foi suficiente. Obrigada, Alessandro. No chat teve o Jackson, que fez um comentário relacionado com a sua provocação citando a provocação do Sartre, né, de que a esquerda está morta. Ele diz assim: ao mesmo tempo que a esquerda está morta não é desmobilizador diante de uma roupagem crítica e radical, quer dizer, esse relativo niilismo, né, que eu acho que, e aí, se não tiver mais ninguém inscrito, posso fazer esse comentário finalizador e depois passo para você de novo, Alessandro, não sei se tem mais gente que quer falar. O quanto a gente vive um dilema político, estratégico, latino-americano, mas talvez da esquerda internacional, do capitalismo internacional, que enquanto há um setor pragmático das esquerdas. Caiu um pouco. Não, caiu. Tipo, travou. No que caiu? Travou. Agora? Não, continua travado. Vai. Mas a minha voz está funcionando? Melhorou. Agora sim, pode continuar. Tá. Pronto. Ao mesmo tempo que existe um setor das esquerdas pragmáticas, chamamos assim, que disputa o Estado, que ao disputar o Estado acaba rebaixando perspectivas críticas e programáticas e se misturando com a gestão neoliberal e fazendo, digamos, o melhor neoliberalismo que a esquerda poderia fazer, mas ainda dentro de um escopo estruturalmente neoliberal. Por um lado temos isso, e por outro lado existe um setor crítico, que a gente até leu alguns desses autores do campo mais crítico ao progressismo, né, no último período, mas que tem uma enorme dificuldade de transformar a sua perspectiva crítica em organização política de massas e em realizações políticas para além das pequenas conquistas locais, de pequena escala dos movimentos sociais, né? Então, uma das coisas que a gente discutiu muito, nas últimas reuniões, nós debatemos os limites do Estado plurinacional e de como, a um certo momento, o horizonte do Estado plurinacional parecia ser quase que um novo mote para a luta estratégica da esquerda latino-americana, né? Um novo horizonte que dava um pouco mais de materialidade para aquilo que o Chaves chamava de socialismo do século XXI, que era uma abstração, né? Então, o Estado plurinacional materializou uma proposta de disputa territorial, justamente, né, que deveria ter sido contendora e bloqueadora desses processos do capitalismo logístico que você descreveu tão bem. E, no entanto, não foi isso que aconteceu. Então, nós discutimos um pouco os limites e como, enfim, todo esse paradigma do bem viver e dessa esquerda alternativa que é mais no campo dos movimentos ecológicos, dos movimentos indígenas, também tem muita dificuldade de oferecer uma institucionalidade para a sua luta, que tenha algum tipo de permanência e que não seja característica apenas de fragmentação, localismo, embora a crítica seja totalizante,
as conquistas e o que se oferece em termos práticos são, em geral, no âmbito local, né? Então, para concluir, como que o Jackson faz a provocação, né? Mas será que isso da esquerda está morta não é desmobilizador e radical, entre aspas, né? Porque, no final, você acaba... tá bom, então vamos cada um viver a nossa vida, porque a esquerda morreu mesmo, né? Então eu vou viver o neoliberalismo como ele manda. Vou viver a minha vida individual, né? E, no final das contas, eu não estou nem fazendo um entusiasmo para um lado ou para o outro, mas diagnosticando que a gente está um pouco entre dois processos da esquerda que são ambos problemáticos à sua maneira, né? Um que é esse que você descreveu de maneira tão consistente e acho que irrefutável, na minha opinião, mas o outro também dos limites práticos, né, desses movimentos sociais que encampam essas críticas. Enfim, dramática a situação, né, para concluir. Não sei se o Jackson quer falar mais alguma coisa. Ele falou só, desmobilizar não é nada radical, né? Risos. Não sei se ele quer falar. Na verdade, é uma contraprovocação diante dessa questão, né? E você... É isso, eu não tenho mais nada a acrescentar, porque você sintetizou esse dilema muito bem, né? Como que essa crítica... É isso, não leva a um niilismo, ou... Porque, assim, se a gente chegar à conclusão que a esquerda está morta, tem que fundar uma nova esquerda. Mas a correlação de forças, o avanço do fascismo, é possível fundar uma nova esquerda de massas... Porque, né, ela está morta mesmo, porque existe uma esquerda aí, pega exemplo do Brasil, tá no governo, né? Um governo de frente amplíssima, mas essa esquerda de massas, desse paradigma do desenvolvimento, que é o paradigma latino-americano durante séculos, né? A gente veio no século XXI e é o mesmo paradigma do século XX, né? Como se desenvolver, né? E é isso. Talvez o caminho seja superar esse paradigma, mas para superar esse paradigma é um caminho longo, tortuoso, e que é isso? Como você pensar em superar esse paradigma não leva a esse niilismo fragmentário, né? Essa coisa... E realmente é isso. Eu acho que você sintetizou muito bem esse dilema que é angustiante mesmo, né? Bom, então... gente, eu entendo que, diante das impasses e as frustrações que a gente tem, né, a gente termina sempre, né, nos perguntando, em todas as discussões, em todas as conversas, nos perguntando sobre nossos limites. Tipo assim, a gente vê que tem limite nos governos, da gestão do capital por outros meios, limites das lutas, que são só destituintes, mas não conseguem constituir nada de novo, né? Isso é um pouco o limite, é isso que estava dizendo, saídas truncadas do nosso tempo. Eu entendo que a gente tem frustração, eu não sei porque alguém está achando que eu possa dar uma saída para isso, porque eu não posso, e obviamente, mesmo se eu fosse alguém extremamente diferente do que eu sou, eu acho que não é uma saída individual isso, nunca foi meu propósito pensar isso, digamos assim. Não, digamos assim, nunca foi meu propósito de pesquisa pensar isso. Talvez com propósito militante ou com propósito de engajamento, eu sempre me pergunto isso com companheiras e companheiros, e eu não tendo a ser desmobilizador, ou seja, eu não tento a mim mesmo me desmobilizar e não tendo não tendo a pensar em niilismo, em nenhuma perspectiva do tipo. Eu acho que isso é uma coisa diferente. Eu acho que simplesmente eu não tenho dó dessa esquerda. Se essa esquerda está morrendo, que morra. Mas assim, eu não acho que depois dessa esquerda vai ter o fim, tipo assim, não vai ter nada, entendeu? Eu simplesmente, para dar uma coisa, um toque de positividade aí, queria só lembrar que depois da Comuna de Paris, que foi um massacre assim de milhares de mortos, e não apenas milhares de mortos assim no sangue, mas teve uma destruição. Construíram, como um maravilhoso texto de David Harvey lembra, a Basílica de Sacré-Cœur, justamente aí onde teve o centro da Comuna de Paris, para tirar qualquer tipo de testigo, né, daquilo que tinha acontecido.
Bom, depois da Comuna de Paris, que foi a única, até então, experiência de gestão de um espaço como uma cidade por parte do proletariado, né? Teve assim um período de grande confusão, né? E de grande desorientação, podemos dizer. E aí teve muita derrota. Em 1914, os partidos socialistas do mundo, a esquerda tinha morrido, né? Os partidos socialistas tinham votado os créditos de guerra, né? Que é pior disso em chave internacionalista. E aí depois teve a Revolução Russa, que mudou, digamos, o cenário. Então, assim, não é que a história termina, mas a gente tem que assumir as extremas consequências, tipo assim, sem a gente se agrapar, se aferrar, digamos, a fetiches. Isso eu penso. Inclusive, aqui para fazer para dar publicidade a isso, né, tem um grupo de camaradas com os quais eu me acostumo me juntar, que justamente pensa na chave da neblina. E por que a gente pensa na chave da neblina? Justamente porque a gente aceita, né, tipo assim, o fato que teve vários ciclos de lutas, teve lutas extremamente radicais nos últimos 10, 20 anos, e essas lutas não chegaram aonde a gente desejava. E aí a gente agora está perdido. Agora a rebeldia foi para a extrema-direita e a gente tem que tatear, tem que tentar procurar nos lugares onde a esquerda não está procurando, né? Talvez alguma possibilidade de alguma coisa que possa acontecer. Isso é a única coisa que eu me sinto de dizer. Assim. Aproveitando sua deixa, esse grupo de militantes autonomistas, né, que o Alessandro comentou, eles escreveram um texto de análise de conjuntura. Análise de conjuntura seria pouco, é uma análise de estrutura, né, da situação capitalista internacional, da crise do capitalismo, que eu acho um dos melhores textos de análise de conjuntura correlacionando o mundo do trabalho e extremas-direitas, né, para sair dessa chave de lavagem cerebral, que é o que existe na materialidade do mundo neoliberal, que faz com que as classes trabalhadoras, de fato, optem pela alternativa aparentemente antissistema da extrema-direita, que é um livro que chama Incêndio, Trabalho e Revolta no Fim de Linha Brasileiro. Vou compartilhar com vocês aqui no chat, porque eu acho que vale a pena para quem quiser conhecer a análise desse grupo, que eu acho uma das mais sagazes, assim, de estudos sobre o mundo do trabalho na atualidade e ideologias, né? Gente, então é isso. Tem mais alguém que quer falar? O pessoal que está presencial aí, quer falar alguma coisa, Alessandro? Talvez. Não? Não? Não. Tá. Não, Acho que Fala aí. Não, a gente queria agradecer, né, a possibilidade de nos incorporarmos à atividade e fazer essa articulação. Acredito que a gente pode seguir aí, né, pensando parcerias futuras. Foi bem legal, né, muito interessante aí participar dessa atividade. E, bom, esse horário é o horário do nosso grupo de estudo também, e a temática estava totalmente relacionada com o que a gente vem trabalhando aqui. Mais focada na mineração, mas é um tema que está totalmente correlato aí, né? Então, agradecer, Joana, né, por ter topado a parceria aí e essa integração nossa. Obrigadão. Só uma coisinha, eu só espero que essa parceria, essa sessão seja o começo de uma parceria mais permanente do GEALC com vocês aí. Trabalhar junto. Vai ser com certeza. Bom. Tomara. Com certeza. Vamos fazer acontecer. Tomara. Tá legal. Vamos fazer acontecer. Então, o GEALC é um bebê, né? Acabamos de nascer, mas já temos ali bastante reunião, bastante hora de trabalho comum. A gente criou o GEALC em agosto desse ano, mas temos tido uma boa presença, uma boa participação dos estudantes de graduação e de pós-graduação, né? E com isso, a gente tem apostado numa agenda para 2025 também que inclui parcerias, que inclui, enfim, pensar em eventos conjuntos também, então a gente pode falar sobre isso mesmo para o próximo ano, tá bom? Queria agradecer demais, Alessandro, pela sua disponibilidade.
Foi Muito excelente. Estou, de fato, muito feliz que a gente gravou para poder disponibilizar para o mundo a sua fala. E vou parar de gravar aqui e a gente já pode se despedir. Tá bom? Até mais, gente. Maravilha. Um abraço. Tchau, tchau. Muito Tchau, obrigado, viu? Valeu demais. Tchau, gente. Boa Tchau. tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde.